Continuando aqui, nosso terceiro e último bloco do nosso oitavo e último dia de Teologia Sistemática 3, Cristologia, Soteriologia. E agora a adoção, irmãos. A adoção depende de nós ou depende de Deus, irmãos? Dele, do Pai, né? De Deus. Totalmente de Deus. Agora, vamos lá, olha lá. As mesmas conclusões que eu venho fazendo nesses últimos dias sobre a aplicação das doutrinas da redenção. Por que temos dificuldade de acreditar na doutrina da eleição, da predestinação, da rejeição? E por que não temos dificuldade de acreditar na doutrina da adoção? Porque na nossa experiência, todos nós convivemos com a paternidade. Uns mais, outros menos. Mas todos nós derivamos de um pai, de uma mãe, de um padrinho, de uma madrinha, ou mesmo que viemos de um lar adotivo, alguns foram incluídos numa nova família. Pouquíssimas pessoas não tiveram esse privilégio, eu diria não tão poucas, infelizmente, mas podem ver, essa relação do tecido da nossa sociedade é muito vívida. E podem ver que uma pessoa que teve uma boa família, ele tem uma autoimagem muito positiva, porque ele sabe o que é vir de uma boa família, ele sabe o que é ser amado, um bom pai, uma boa mãe. Dentro da psicologia e teologia pastoral, a gente vai trabalhar um pouco disso, da construção da nossa autoimagem. Irmãos, como é importante amarmos a nossa família, amarmos os nossos filhos, verbalizarmos tudo isso. Porque quando nós fazemos isso, nós criamos dentro da parte interior do nosso filho ou filha, o homem interior, uma percepção muito boa do que é uma família equilibrada, mesmo sendo pais imperfeitos. No momento em que uma pessoa se converte, ela tem um tipo pai muito poderoso dentro dela. Podem ver que pessoas que têm dificuldade de encarar a Deus como pai é porque não tiveram referenciais de pai ou de mãe muito saudável. Quem teve a figura do pai ou da mãe como aquele pai que maltratava, abusava, passava por cima ou que não ligava, quando essa pessoa se converte, até ela reconhecer Deus como pai, essa pessoa tem que romper vários obstáculos, porque o referencial de pai, ou como na psicologia chamamos, o tipo pai, ou tipo mãe, ou tipo família, é muito destrutivo dentro dele. E essa pessoa geralmente não gosta de Natal, essa pessoa não gosta de data de aniversário, essa pessoa não gosta de amizades. Por quê? Porque ela não teve uma história positiva. A sua identidade não foi muito bem construída. E aqui, irmãos, está além do quê? De dinheiro, de posse. Porque você pode ser rico e ter uma identidade familiar muito péssima. E você pode vir de uma família pobre e ter uma identidade familiar muito positiva. Quando uma pessoa se converte diante de uma realidade muito boa como pai, como mãe, essa pessoa ela é amada, ela sabe o que é ser amada, ela sabe o que é amar. E quando ela enxerga para Deus como pai e pede perdão, ela simplesmente sorri, porque o pai vai perdoar. Por que tem pessoas que têm dificuldade de ser perdoado por Deus? Não é porque ela não crê que Deus perdoa, é porque a psique dela, o tipo pai, é um pai que nunca perdoou, é um pai que joga na cara, é um pai rancoroso. Aí quando a pessoa pede perdão para Deus, ela já fica pensando assim, essa pessoa que não tem essa identidade construída boa, ela pede perdão e já fica ouvindo assim, ai, Deus vai me mandar um raio. Será que ele vai me perdoar? Porque tem uma construção falha. E aqui eu digo para vocês, a adoção vem de Deus ou vem dos homens? É uma iniciativa nossa. É uma iniciativa de Deus. Porque a gente tem facilidade de enxergar Deus nos incluindo nessa nova família. Porque a gente tem um referencial de família. Por pior que sejamos como latinos, a gente ainda tem uma boa referência de família. Nós não temos referências de ódio. Pode ver, irmãos, na nossa nação, o máximo do ódio é direita e esquerda, as briguinhas nossas das novelas. A gente não sabe o que é ter ódio. Ódio de um povo contra o povo. Os nossos adversários são os argentinos, irmão. É argentino, não é? E mesmo assim, quando eles ganham a Copa, a gente se alegra com ele. Por quê? Porque não é adversário. Porque até mesmo no contexto latino, eles são nossos irmãos, são os hermanos. Entendeu?
Já pararam para pensar sobre isso? A gente é latino, né? A gente não tem essa rivalidade, né? Entendeu? Tá bom? Então, a adoção. Leia para nós, Maísa, por favor. Adoção, filiação na família de Deus. A adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos faz membros de sua família. É Deus quem nos faz membros, não somos nós. Características da adoção. Temos aqui vários textos que falam sobre a adoção. Segue a conversão e o resultado da fé salvífica. Pode ver, segue a conversão é algo distinto da justificação. Uma coisa é o ato legal de Deus, outra coisa é a inclusão na família de Deus. São coisas distintas, mas muito parecidas. Os privilégios da adoção. A adoção nos proporciona um pai. A adoção nos proporciona uma herança. E a adoção nos proporciona um guia. Ou seja, ficamos seguros, estamos certos de que Deus agora vai nos guiar, vai nos conduzir como filhos ou como pastor às suas ovelhas. Essa doutrina é maravilhosa. Os privilégios da adoção. A adoção nos proporciona uma herança. A adoção nos proporciona uma família. Tá bom? Querem gastar alguns minutos aqui comentando sobre esse assunto? É tranquilo? Super tranquilo? Sim, tranquilo. Não temos muito o que falar sobre isso, né? Depois da queda de Adão, o mundo virou um grande, como é que fala? Um grande abismo. Não, que fica as crianças lá. Um grande orfanato. Orfanato. Muito. Olha, gostei dessa frase, Júnior. É verdade, né? O mundo virou um grande orfanato. Exatamente. Bom, e agora vamos para um outro ponto aqui, que é... aqui eu quero chegou, hein? Santificação. Deus e o homem cooperam para a santificação. Aqui é o grande lado ativo nosso e passivo de Deus. Pastor, o senhor está exagerando? Não, irmãos. Ele já preparou tudo, ele já arrancou os tocos, já venceu o diabo, já venceu o mundo, já venceu a nossa carne, está tudo pronto. Basta a gente regaçar as mangas e caminhar. Lembrando que santificação aqui não é um estágio que você atinge, no sentido de auréola, de divindade. É um reposicionamento, é um deslocamento. Santificação tem a ver com separação, tem a ver com movimento. Lembre disso, irmãos. Separação é movimento. Estagnação é água parada, tá bom? Santificação tem a ver com movimento. Leia para nós, pode ler para nós, Maísa, por gentileza. Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Por que ele fala da parte de Deus? Porque Deus nos guia, Deus que preparou tudo. Deus rompeu os tocos, deixou o terreno que anteriormente era cheio de toco e pedras, ele aplana. Agora é a nossa caminhada como peregrinos. Para divertir, né? Oi? A Bíblia sempre Deus está divertindo, para prosseguir. Exatamente. Então, Deus, ele fica aqui de forma passiva, nos dando as orientações. Por que passiva? Porque ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Podem ver que ele se tornou santo por nós e o santo morre no lugar dos pecadores e a santidade dele vem sobre nós e o nosso pecado cai sobre ele. Ou seja, até a nossa culpa ele leva sobre ele. Então, a santificação tem a ver com isso. Olha só que interessante, as diferenças entre justificação e santificação. Na justificação, é uma posição legal. Na santificação, é uma condição interna. Na justificação, é de uma vez por todas. Na justificação. Na santificação, é continua por toda a vida. Ou seja, é deslocamento todo dia. Por isso, irmãos, aqui até... Como que a gente resolve essa tensão, irmão? É disciplina. Se Deus me permitir, na mensagem de domingo agora, eu vou trabalhar bastante em cima de disciplina.
Meus irmãos, por que nós temos crises emocionais? Porque nós, muitas vezes, ficamos cocheando entre dois pensamentos, oscilamos, vamos, não vamos. A gente tem que ser resolvido. Meu irmão, como que você rompe problemas emocionais? Não é dando ouvido ao que você sente. Realize. É atitude comportamental. Eu não quero ir para a igreja, mas eu vou para a igreja. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Eu não quero orar, mas eu vou orar. São atitudes que remetem a essa ideia do quê? Da manutenção da nossa fé. A santificação tem a ver com essa atitude da manutenção da nossa fé. Por isso que eu gosto da ideia de deslocamento. É todo dia se deslocando. Se deslocando a Deus e se deslocando para fugir do pecado. Ai, pastor, o pecado está crescendo dentro de mim. Claro que está crescendo. Vai crescer toda vez que a gente não disser não para ele. A gente tem que dizer não, continuar dizendo não e fugir dele. Ah, pastor, eu estou repreendendo, mas não está acabando. Muda as atitudes, fuja dele. E aí você vai ver se ele não vai parar de ter força, né? Por isso que aqui a santificação continua por toda a vida. Fala, Júnior. Não só do pecado, mas da aparência dele, né? Exatamente. A justificação é uma obra inteiramente de Deus. Na santificação, nós cooperamos. Aí por que o autor coloca nós? Porque Deus já abriu as portas, foi Deus quem abriu. Mas agora é a nossa atitude. Eu gosto até de dizer aqui que nós somos ativos nesse ponto. Eu gostaria muito de entrar agora num debate de John Wesley, mas não vai dar para entrar, então eu só vou continuar, que senão a gente não vai conseguir continuar hoje. Mas outra hora eu compartilho com vocês esse assunto, porque para John Wesley a santificação ela era algo contínuo que você poderia chegar a um máximo, a um ápice. E John Wesley foi muito mal compreendido por isso nos seus dias. Eu, particularmente, admiro esse posicionamento de John Wesley. O fruto da obra de John Wesley é exímio, e a gente pode dizer o que for, se concordamos com ele ou não. Resumindo, o que John Wesley dizia? John Wesley dizia que é possível, sim, nós crescermos em santidade nessa vida ao ponto de pararmos de pecar. John Wesley foi muito mal compreendido, mas eu vejo na vida de dois grandes homens de Deus na história esse princípio. Eu vejo em Paulo, que Paulo se tornou tão consagrado que o pecado praticamente não o dominava mais. E eu posso dizer que John Wesley, pelo que ele deixou na história, assim como grandes outros avivalistas, se esses camaradas não pararam de pecar, eles pecavam tão pouco que a vida deles era uma vida exemplar. É um debate, não vai dar tempo para a gente fazer agora. Eu acho que a parte discorda, porque o próprio Paulo viveu esse drama. O bem que eu faço, não quero, é o pecado que habita em mim. Nós temos essa natureza. Mas o que Wesley comentava, Júnior, era o seguinte, que quanto mais eu me volto a Deus e me condiciono a Deus da forma correta, eu vou atingindo um nível de consagração tão linda que é praticamente o que Enoque e Elias atingiram. Deus possivelmente quase poderia nos arrebatar. Eu sei que isso demanda uma polêmica, mas assim, não é perfeição, mas não é perfeição, né? Então, por isso que é um assunto que deveríamos trabalhar mais. Eu quero deixar aqui só como um apontamento, eu particularmente admiro essa posição de Wesley, tenho os meus pressupostos, mas a vida e a obra dele são exemplares, né? Voltando aqui, justificação é perfeita nesta vida, santificação não perfeita nessa vida, é o que eu acabei de falar agora, citando John Wesley, né? E citando a grande maioria dos outros pastores, né? Que pensam que, não, nessa vida nós não teremos uma santificação perfeita. Por isso que John Wesley, quando ele trouxe esse assunto, foi um assunto que demandou bastante polêmica. Justificação, é a mesma para todos os cristãos. Santificação, maior em alguns, menor que outros. E aqui, meus irmãos, demos a mão à palmatória. Dá para a gente se comparar com o John Wesley? Eu queria ser 1% daquele homem, tá? Só 1% dele eu estava felicíssimo. Pastor, 1%? Meu irmão, John Wesley tá louco. A gente vai estudar a história dos avivamentos, vocês vão ficar boquiabertos. Pelo amor de Deus. É um homem que... É que nem Spurgeon, Whitefield,
Irmãos, esses camaradas aí café no bule o tempo todo. Ó, os estágios da santificação. A santificação tem um começo definido na regeneração. Opa! É um ponto inicial. Lembra que eu falei da fé salvadora? Então, em algum momento abre uma porta e aí entra a fé prática, que é aí onde entra essa fé condicional. Tem a ver com isso daqui, ó. Talvez seja uma porta ali da santificação. Eu não sei te dizer, irmãos, mas eu faço essa leitura, tá? Que ela tem um começo definido na regeneração. A santificação aumenta por toda a vida. Ou ela aumenta, ou ela diminui. A igreja de Éfeso, ela diminuiu. A igreja de Laodiceia diminuiu. A igreja de Sardes diminuiu muito. Você tem a aparência de viva, mas está morto. E aí, pastor? É aí porque tem a ver com a nossa escolha, entendeu? Individual também, né? Sim, sim. Os papéis de Deus e do homem na santificação. Deus, um papel específico de Deus Pai na santificação é o seu processo de nos disciplinar como seus filhos, ou seja, Deus nos corrige. E o homem, um papel passivo, pelo qual dependemos de que Deus nos santifique. Ou seja, passivo no sentido de aceitar a correção de Deus. E um papel ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Eu quero parafrasear Pedro aqui, dizendo para que sigamos os passos de Jesus. Sigamos os passos de Jesus. Como a santificação afeta o homem? Afeta o intelecto, afeta o físico e afeta a nossa vontade. Então, meus irmãos, nunca sigam a vontade, sigam a palavra, que naturalmente mudarão seus comportamentos e naturalmente mudarão as suas vontades. Tá bom? Motivos da obediência a Deus na vida cristã. Desejo de agradar a Deus, de manter uma consciência limpa, de ser útil como vaso de honra, servir de exemplo, receber as bênçãos de Deus, temor e respeito, buscar o galardão, proximidade, intimidade e exemplo dos anjos, desejo de paz e alegria, anseio de obedecer. Bom, meus irmãos, para a gente, batismo, tudo bem sobre a santificação? Tranquilo? Olha, deixa eu só fazer um comentário aqui. No nosso passo a passo com Cristo, quando nós estudamos ele na nossa lição, preparando as pessoas para a classe de batismo, inclusive estamos preparando uma turma, nós temos uma lição que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E quando a gente explica a Bíblia, a Palavra de Deus, é muito interessante que o autor ele vai usar uma figura de linguagem que é a seguinte, é simples, mas é muito linda. Que Deus, por meio do Espírito Santo, por meio de homens consagrados, deu a Bíblia. Logo, a nossa vida tem que seguir o quê? A palavra. É a nossa mente na palavra. Não é a nossa mente nos sentimentos. E aí o autor dessa revistinha vai colocar da seguinte maneira, que quando eu reposiciono a minha vida à palavra e eu começo a praticar a palavra, Deus vai trabalhar na minha carne, no meu físico, nos meus pensamentos e sentimentos, e naturalmente os meus sentimentos passarão a ser sentimentos que louvam a Deus. Ou seja, por meio da minha decisão na palavra, minha mente na palavra, eu vou reorganizar a minha vida e os sentimentos naturalmente acontecerão. No momento em que eu pego a minha mente e coloco nos sentimentos, é como se fôssemos um efeito contrário. Porque lembram da Maria Fumaça, aquele trem antigo, que a Maria Fumaça puxava todas as demais coisas? Assim é o crente com a palavra. Ter fé na palavra é a Maria Fumaça, que vai gerar o quê? Vai gerar essa locomotiva da forma correta, gerando sentimentos corretos. Quando eu coloco a minha fé nos sentimentos e não da palavra, meu irmão, essa locomotiva está falida. E eu deixo aqui essa simples comparação
na questão da santificação, porque muitas vezes nós estamos querendo sentir para fazer. Não, meus irmãos. É obedecer, seguir, para depois sentir. E assim a gente vai sendo curado. Por essa razão tem tanta gente que sofre de problemas emocionais, porque eles não seguem a palavra. Eles seguem o seu sentimento. E os nossos sentimentos, como disse o profeta, e o nosso coração, ele é enganoso e corrupto. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? No material do Gruden, podem ver que na parte de número 4, ele coloca Cristo e o Espírito Santo. E aqui na parte 5, por que ele coloca batismo e plenitude do Espírito Santo? É bem simples. Porque, diante de uma perspectiva histórica, quem gera as aplicações das doutrinas da redenção sobre nós é o Espírito Santo. E uma das coisas que ele gera em nós é o quê? É o batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. Nosso seminário, por ser um seminário que nasce como um seminário batista nacional, e a Igreja Batista Nacional é a filha mais nova da Batista brasileira, aonde a única coisa que se difere é a questão dos dons do Espírito Santo e a questão dos milagres como algo presente para hoje, ou como eles chamam o dom do Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. Nós temos uma matéria exclusiva para pneumatologia, então nós não iremos trabalhar sobre isso agora. Por isso que na parte 4, quando falamos de Cristo, nós não falamos do Espírito Santo. E agora, na parte 5, nós não falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo, nem a plenitude, porque a gente vai trabalhar isso depois, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, só passando aqui rapidamente, porque aí a gente não trabalha nisso. E aí, a gente vai chegar aqui agora, para ver, ele fala até dos pentecostais, né? E aí a gente vai vir agora para a última doutrina, que é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos significa que todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristão até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o final realmente nasceram de novo, o N. Gruden. Essa é uma definição da perseverança dos santos, que todos aqueles que têm uma característica calvinista sempre vão defender. E dentro da perseverança dos santos, temos todo aquele que nasceram de novo, permanecerão até o fim. Esses são os textos que Gruden se baseia, assim como muitos calvinistas. Só aqueles que perseveraram até o fim nasceram de novo. E esses são os textos que eles se baseiam também. Os que não perseveraram, os que não têm fé genuína, os falsos irmãos, os iníquos religiosos, os que conhecem a palavra e o poder de Deus, mas o rejeitam. Em outras palavras, os joios. Tá bom, meus irmãos? O que pode dar segurança ao crente? Fé em Cristo como Salvador e Perdoador, a ação e o testemunho do Espírito Santo em nós, a crença e a aceitação da palavra de Deus e a comunhão com Deus e com os seus frutos. O caminho do crescimento. Aí vem aqui um texto de Pedro. Olha, pode ver que a perseverança tem a ver também com o nosso lado. Tem virtude, tem fraternidade, tem piedade, domínio próprio, amor, conhecimento e perseverança. Tudo isso remete à ideia do quê? Das nossas decisões e de escolha. A perseverança tem a ver conosco. É o nosso desejo, é a nossa volição, é a vontade de prosseguirmos e se mantermos. É com o auxílio divino? Sim, mas sempre preservando os valores de Deus em nós. Tá bom? A morte e o estado... Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? A morte e o estado intermediário, vamos trabalhar em escatologia, assim como também a questão do Espírito Santo, vamos trabalhar em pneumatologia. E a última coisa agora para a gente concluir é glorificação. Aleluia. Glorificação. A glorificação. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Agora, glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Ocorrerá quando Cristo voltar e levantar dentre os mortos o corpo de todos os cristãos que morreram, de todas as épocas, reunindo-o com a alma de cada um,
e mudar o corpo de todos os cristãos que estiverem vivos, dando assim ao mesmo tempo a todos os cristãos um corpo ressurreto como o seu. Maravilha. Então, a glorificação é aquele estado. Quem foi no Novo Testamento que passou pela glorificação? Jesus. E Lázaro? A filha de Jairo? O filho da viúva de Naim passaram pela glorificação? Não. Não. Eles passaram por uma experiência que chega mais próxima da glorificação, mas ainda não é a glorificação. Concorda? Uhum. E quem viu eles ressuscitando foram presenteados pela glorificação que Jesus, de fato, viveria dias depois. Mas ali só foi um lampejo da glorificação. Concorda? Eles receberam o mesmo corpo. Oi? Receberam o mesmo corpo mortal, né? Exato. E morreram, né? É. No Novo Testamento, quem mais teve proximidade da glorificação e no Velho Testamento? Moisés e Elias? Moisés eu não diria, mas Elias e Enoque. Tá. Porque eles passaram por uma experiência de arrebatado, possivelmente é o estado de glorificação. E no Novo Testamento? Temos um episódio de um acontecimento que remete à ideia da glorificação, um prenúncio da glorificação. Não, eu digo Moisés e Elias por conta desse episódio que Jesus aparece, eles dois. Moisés, Elias e Jesus. Aonde? No monte? Das Oliveiras. Monte da? As oliveiras, né? Transfiguração. A Transfiguração. Monte da Transfiguração, né? Eu não me recordo se é no Monte das Oliveiras. Eu sei que eles estavam no monte, a gente conhece como Monte da Transfiguração, né? Monte Tabor, se não me engano, né, pastor? Monte Tabor, se não me engano. Eu não me recordo qual é o monte. Agora eu não recordo. É um monte. É um monte que eles foram. A gente chama de Monte da Transfiguração. Ali foi um vislumbre da glorificação. Tão forte foi esse vislumbre que, mais uma vez, Pedrão, vamos ficar aqui, não vamos sair daqui. Que lugar maravilhoso é esse? O Pai fala, Jesus, Moisés e Elias estão reluzentes. Isso daqui é um pedacinho do céu. Mas ali é a glorificação, não. A glorificação, nós vemos ela de fato quando Jesus está aqui na terra durante os 40 dias. E quando Pedro, ou melhor, Paulo vê Jesus no caminho de Damasco, e quando João vê Jesus glorificado. Ali a gente pode ver... Terceiro céu que Paulo chegou lá e falou que... Então, viu coisas inefáveis, né? Então, pode ser que ali também é quase como se fosse um vislumbre. Uhum. Pastor, quem faz a glorificação em nós? Somos nós? É Deus, não é Deus? Uhum. A gente tem dúvida da glorificação? Uns vão ser glorificados, outros não. Não é assim? Ele está lá em Tessalonicenses, né? Então, mas é isso que eu quero dizer. Mas vem cá, uns serão glorificados para sempre, para viver eternamente ao lado de Deus, certo? Uhum. E outros não serão glorificados, serão condenados eternamente, certo? A gente tem intenção nesse ponto? Não. Por que não? Porque a gente sabe que é Deus quem faz essa obra. Por isso, descansem, meus irmãos. A eleição e a predestinação é uma obra também de Deus. Mesmo que a gente não entenda como tudo procede, é de Deus. Assim como a reprovação é de Deus. A única coisa é que algumas doutrinas nós entendemos com mais facilidade e outras não. Por que a glorificação a gente entende com mais facilidade? Porque temos uma participação direta e aguardamos isso diretamente. É vivenciado em todos os passos de consagração e santidade. Nós sentimos no nosso espírito, pelo poder do Espírito de Deus, que em algum momento, nós ressuscitaremos e nós seremos glorificados. Por isso que a glorificação é uma coisa que a gente não tem intenção. Arrebatamento, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? E aqui, para a gente concluir só isso, ó. Aí fala glorificação no Novo Testamento e glorificação no Antigo Testamento. Esclarecimentos bíblicos. O corpo, os ímpios e a terra. O corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo. Os ímpios serão ressuscitados para o juízo.
No entanto, eles ressuscitam, mas não é glorificação, é condenação. E a terra será renovada. Ponto passivo. É isso que vai acontecer. E aí, a união com Cristo, eu não vou falar, porque falo também aonde eu falo a união com Cristo em escatologia. Tá joia? Ok. Terminamos. Concluímos a quinta parte. Glória a Deus. Amém. Então, ficamos assim, irmãos. Vocês estarão assistindo para compensar aqui essas 2 aulas que faltaram. Vocês irão pegar as aulas de Cristologia e Soteriologia, que foi dada no passado. Lá nós temos várias matérias. Vocês vão ver metade daquelas matérias, ou pelo menos essa parte aqui. Né? Vocês podem pegar ali por volta... vamos até deixar aqui. Vocês podem assistir 2 dias ou 3 dias, tá bom? Tá. Lá no Natal. 2 dias é o pedido que eu estou pedindo para fazer o complemento. Quem quiser ver mais, vai ganhar ponto extra. Beleza. Fechou? Fechado. Alguma dúvida? Terminamos? Positivo. Glória a Deus. No próximo módulo, missões. Missões. Tá bom? Ok. Então, ficamos assim? Beleza. Fechado, meus irmãos. Maravilha. Deus abençoe. Amém. Espero que os irmãos tenham entendido, tirado dúvidas e aprendido, né? Espero ter contribuído com a vida dos irmãos. Tá bom? Amém. Valeu. Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Um bom final de semana e, querendo Deus, nos vemos terça-feira no nosso módulo de missões. Bom descanso, bom fim de semana a todos. Obrigado, abraço. Deus abençoe. A todos.